Muito bom dia, estamos mais um dia aqui com o nosso devocional, a nossa leitura, dando continuidade mesmo com medo haja. Uma leitura que tem nos acrescentado, uma leitura que tem nos ajudado a romper com o medo e assim viver, a boa, agradável, perfeita vontade do Pai. Sabemos que o medo é uma das artimanhas de Satanás, querendo roubar, tentando nos paralisar, nos impedindo de desfrutarmos da bênção do Pai. Mas nessa manhã, todos os dias aqui, a gente está avançando na leitura. E a cada experiência, a cada testemunho que a gente lê, a gente tem um autoconhecimento sobre o medo, né? Bom dia, Carol, shalom. E aí a gente só consegue se libertar, gente, daquilo que a gente sabe. Você só consegue se libertar quando você consegue entender e ter clareza do porquê. E aí, ontem nós paramos aqui na página 78, com o tema, entramos ontem no capítulo 6, falando por que estou com medo, e aí veio falando aqui sobre 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Bom dia! Sejam todos bem-vindos, Camila, pastora Camila, Éder, Elô. E aí nós finalizamos aqui na página 78 para 79 já, dando algumas estratégias, trazendo clareza pra gente que o medo é do nosso adversário. Na página 79, ela fala assim, embora as pessoas geralmente não gostem de ouvir sobre o diabo, porque esse não é um assunto agradável, aprender a se libertar do medo é impossível, a não ser que entendemos que é o diabo que é a fonte de todo medo. Ontem nós tivemos essa clareza diante da palavra de Deus, diante de alguns versículos, que é uma estratégia, é uma das ferramentas que o nosso adversário tem, tentando nos paralisar todo o tempo. Mas nós somos mulheres livres em nome de Jesus. E a cada dia, um passinho de cada vez, a gente vai rompendo. Bom dia, Marcelo, shalom, Meire, bom dia. Vamos orar então para a gente aprofundar um pouquinho mais? Sextou na presença do Pai, nós sextamos uma semana de correria, Tá corrido por aí, gente? Dezembro é dezembrou mesmo, Correria para tudo quanto é lado, mas amém, nós estamos aqui de manhã e o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos renova todas as manhãs. Essa é a palavra, essa é a promessa que nós temos. Feche seus olhos, vamos agradecer. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por essa sexta-feira, por essa semana que se finaliza. Pai, obrigado pela tua graça que nos alcançou, obrigado pela tua misericórdia que nos colocou de pé, é pela tua misericórdia que estamos aqui, Pai. Espírito Santo, nós ansiamos em ouvir a sua voz. Sim, Senhor, tira de nós todo o cansaço físico, mental, toda a preocupação, tudo aquilo que tenta nos paralisar, tudo aquilo que tenta nos tirar da presença do Pai. Que essa manhã nós venhamos estar aqui, totalmente entregue a Ti, consagrando o nosso dia, consagrando os nossos minutos, consagrando a nossa sexta-feira. O Senhor tem liberdade, Pai, ministre em nós. Através dessa leitura, traga clareza, tira, Senhor, tudo que não provém de Ti, toda barreira, toda insegurança, todo medo, cura pessoas de trauma, Pai. Espírito Santo, como é bom estar contigo. Como é bom sentir a tua presença em nós. Obrigada, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado, Senhor. Fique conosco do começo ao fim. O Senhor é o nosso convidado de honra nessa manhã. O Senhor tem liberdade. Ministra aos nossos corações. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Giane. Amém. Ontem teve festa das luzes, Eu vi algumas fotos. Que lindo, que lindo. Ai, que saudade, que saudade. Vamos lá. Página 79. Então nós só podemos aprender a se libertar do medo quando nós entendemos de onde que é a fonte do medo.
Então esse livro, gente, é um processo de cura, é um processo de libertação. Quem estiver sintonizado, quem estiver realmente pedindo para que o Senhor abra a mentalidade, abra o coração, consegue entender claramente a forma que o Senhor está nos ensinando aqui. Ela trouxe a palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, né? Espírito de medo, mas Ele te deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação, de equilíbrio. Se sabemos que o medo não vem de Deus, ele deve vir do diabo. Deus nos dá fé e o diabo contra-ataca com medo. Olha lá. Bom dia, Raquelzinha, bom dia. Então, qual que é o contrário de medo? Fé. A única forma que supera o medo é a fé. E ter fé significa focar em Deus e dar-lhe ouvidos e agir mesmo enquanto ainda sentimos medo. Então, se Deus falou, se Deus confirmou, só vai. Porque aquele que aponta, ele paga a conta. Pode ficar tranquilo. Pede para que o Senhor tire toda a insegurança. Fala: Senhor, tá claro essa direção. Eu quero sentir paz, eu quero sentir alívio na alma, eu quero enfrentar esse medo. O medo que por muitos anos roubou o que o Senhor tem preparado para mim. Olha lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quando você rompe com medo, é isso que acontece. Você se sujeita à obediência de Deus, resiste o mal e ele foge de você. Um passinho de cada vez. Quando você rompe hoje, é uma vitória, amanhã vai vir outra coisa, você vai avançar, vai romper de novo. Quando você vê, né, você está com uma frequência maior, com ousadia do Senhor. Bom dia, Roseli, shalom. Isso é um passinho de cada vez. E a gente nunca vai vencer o medo totalmente, né? A cada dia a gente vai ter que se superar. Umas avançam mais, umas têm mais ousadia, outras é intermediário e as outras morrem de medo. Mas o importante é que a gente entenda que a palavra de Deus ficou clara a respeito do medo. Então, quando ele vem tentar nos sufocar, nos tirar a paz, nos impedir, né, que o Senhor concretize a promessa dele em nós, bom dia, Lília, shalom. Nós precisamos o quê? Nos alimentar da palavra de Deus. Lembra que tudo começa na mente, tudo começa no pensamento? E quando a gente ativa esse pensamento positivo, crendo na promessa, não, o Senhor falou, tá falado. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Eu logo venho contar um testemunho sobre isso, gente. Sobre romper, sobre ter disciplina, ouvir a voz de Deus e fazer o que tem que ser feito. E todos os dias a gente rompe. Ontem, novamente, eu fui pro GC da igreja, que é lá em Santo André. Ontem eu levei 28 minutos para chegar no meio do trânsito, no meio da Avenida do Estado aqui gigantesca. E eu fui com medo mesmo. E toda vez que eu vou para lá, eu falo: Senhor, eu vou romper, porque eu tenho ministrado sobre isso. E o medo não vai me paralisar. É o encontro de mulheres, é a nossa confraternização. E eu vou estar lá. E é para isso que o espírito de ousadia, né, o espírito de força está sobre nós. Para quando a gente for cumprir o ID, quando a gente for falar do evangelho, a gente ter ousadia para pegar o carro e ir. Se tiver que pegar um ônibus, um avião, Deus falou, vai. Vai com medo mesmo. E no meio do caminho você vai entendendo. Às vezes você não entende nada, mas você vai cumprir por obediência aquilo que o Senhor, né, colocou ali no seu coração, colocou aquele sentimento, avivou o seu espírito para contemplar. Olha lá, página 79. Bem aqui no penúltimo parágrafo, ó. Precisamos resistir ao diabo, ou ele arruinará nossa vida com as suas mentiras, se acreditarmos nelas. Devemos ficar firmes contra o inimigo, ser fortes e ao todo tempo vigilantes para garantir que ele não nos devore. Então, se nós tivermos a clareza de tudo isso, estratégia de Satanás, então a gente vai se sujeitar à palavra de Deus e ele vai ter que cair por terra. Jesus resistiu ao diabo quando Pedro tentou convencê-lo a desistir de ir para a cruz. Veja lá em Mateus capítulo 16, versículo 23. Ele basicamente disse: para trás de mim, Satanás, você é um impedimento e está no meu caminho.
Satanás, na verdade, estava usando Pedro para tentar convencer Jesus a desobedecer a Deus. Ele costuma usar as pessoas mais próximas de nós para nos desviar do nosso destino. Sempre assim, gente, não tem como não lembrar da passagem de José, né? Porque ele revelou ali os sonhos para os irmãos e ele esperava o quê? Que todos acreditassem, torcessem, né? E na verdade não foi isso. Então, é basicamente isso. As pessoas que você mais espera que esteja ali celebrando a sua vitória, que está ali em oração com você, muitas vezes não vai estar. E tá tudo bem. Porque a gente precisa entender que a nossa guerra é espiritual. E ele vai usar pessoas para tirar a gente do foco. Também falei sobre Neemias, que estava lá construindo, Sanbalate, Tobias e Gesem, foi lá, viu, desce aqui um pouquinho, vamos conversar. São pessoas que o nosso adversário vai usar para tirar a gente do foco, para falar que não precisa isso, para falar que a gente exagera demais, para falar, sabe, umas conversinhas assim, tirando a gente da presença. E eu sempre falo, a pessoa que ela não é produtiva, ela fica incomodada quando ela vê a sua produção, quando ela vê você se dedicando à palavra de Deus, quando você às vezes, né, abre o coração falando do seu secreto. Nós precisamos ser muito vigilantes, muito vigilantes. Vamos lá? Olha lá, ó. Ele costuma usar pessoas mais próximas de nós para nos desviar do nosso destino. Elas nos tentam deliberadamente nos levar a desobedecer a Deus, mas querem que façamos o que elas desejam, e não o que Deus ou qualquer outra pessoa quer. Pedro não queria que Jesus sofresse e morresse, então lhe disse para não ir ao lugar onde ele sofreria. Mas Jesus repreendeu Pedro, sabendo que o diabo, na verdade, estava atuando através dele, tentando impedi-lo de cumprir o plano de Deus. Se quisermos resistir ao diabo, precisamos rejeitar a possibilidade de tomar a atitude que o medo exige que tomemos ou não. Se o medo diz, você não pode fazer isso, você vai fazer o papel de bobo. Você deve dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece. É o capítulo de Filipenses 4, versículo 13. E depois, tomar a atitude necessária, embora sinta medo. Gente, ouça esse livro para que o ano de 2026 você venha romper em várias áreas, em nome de Jesus. Ouça tudo que está falando aqui. Então, declara quando o medo vier, tudo posso naquele que me fortalece. Declara, profetiza. Senhor, não deixe o medo me paralisar, porque há tantos anos eu não rompo, as pessoas rompem, as pessoas crescem, as pessoas avançam e eu estou aqui estagnada no mesmo lugar. Esse ano não. Esse ano eu vou viver na tua plenitude. Começa a declarar, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Quando o Senhor colocar sonhos sobre o seu coração, vá para o secreto com o Senhor, sinta paz no Espírito. Às vezes você não precisa falar para ninguém não, porque talvez você não consiga avançar porque você tem aberto seu coração para quem não é para abrir. E aí, lembra que o diabo vai usar as pessoas para te paralisar? Vai trazer uma palavra, talvez você pense que é uma palavra, né, de ajuda, de ânimo, e não, isso é uma palavra para te paralisar. Então tem coisa que você tem que viver no secreto e só quando o fruto estiver pronto, aí você conta o testemunho. Vence através do confronto, gente. Vamos aí na página 80 ainda. Outro tema, vence através do confronto. A gente só vence quando a gente confronta. Podemos orar para ser libertos dos sentimentos do medo, mas frequentemente, em vez de removê-los, Deus nos dá coragem para confrontá-los e seguir em frente. Deus disse a Josué para não temer, mas ser corajoso. Está lá em Josué capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Ele estava advertindo Josué de que o medo tentaria impedi-lo de tomar a terra prometida. Mas se ele fosse corajoso, independentemente de como se sentisse, isso traria grande vitória. A não ser que o mal seja confrontado e ele sempre prevalecerá. Quanto mais demoramos para confrontá-lo, mais território ele toma e mais forte se torna. Nossa sociedade hoje está cheia do mal. Se não fizermos nada para impedi-lo, então estaremos concordando com ele. Você poderia perguntar o que pode fazer. Uma coisa que você pode fazer é falar contra ele, porque quem cala,
consente. Tem um quadradinho aqui que fica nas páginas, né? Que ele repete para fixar. Nossa sociedade hoje está cheia do mal. Se não fizermos nada para impedi-lo, então estaremos concordando com ele. A gente sabe que a sociedade, o inimigo, o nosso adversário, tem usado muitas pessoas. Se a gente não se posicionar, gente, se a gente não crer naquilo que a gente busca, naquilo que a gente carrega, a gente vai ser engolido pela sociedade. E a gente não vai desfrutar das promessas de Deus. E aí, automaticamente, se você não se posiciona, você concorda com o adversário. Olha que forte. Página 81. Todo crente tem autoridade sobre Satanás. Não pense que os outros é que são capazes de exercer autoridade sobre o diabo, porque de alguma forma são crentes especiais. Mas que você não tem esse privilégio, porque todos, a autoridade está em todos, gente. Não é só para alguns, não. Todos nós. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vós dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então a autoridade está sobre a minha vida, está sobre você. Não queira medir a autoridade. Se você não tem brecha, se você tem vivido em retidão, a autoridade está na sua mão. Né? Não precisa falar, eu vou ligar para o pastor vir orar, eu vou ligar para a pastora. Não. Você vai orar, porque a autoridade está sobre nós. Eis aí vós dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então você tem essa autoridade. É só exercer. É só parar de medo e fazer o que tem que ser feito. Este versículo não foi escrito apenas para super santos, mas para todos os crentes em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Deus nos deu o poder de autoridade, mas isso de nada adiantará se não fizermos a aplicação e prática deles. Nós exercemos esse poder resistindo ao diabo, falando contra ele e as suas obras e nos recusando a crer nas suas mentiras. Quando Satanás tentou enganar Jesus, nosso Senhor respondeu, todas as vezes citando passagens das Escrituras que refutavam a mentira. Veja lá, Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Também devemos responder ao diabo. A Bíblia diz, aquele que quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Toda vez que você sentir medo, lembre-se de que ele vem de Satanás. O único tipo certo de temor é o temor reverente a Deus. Esse é o certo, temor de Deus. Que é um tipo de sentimento respeitoso, que inspira assombro e que dá a ele a honra acima de tudo. A Bíblia se refere a isso como o temor do Senhor. O temor do Senhor não se destina a gerar medo de que Deus nos faça mal. Ele é sempre bom, mas através da nossa própria loucura podemos abrir portas para o diabo ao desobedecermos ao Senhor. Por essa razão, a palavra nos incentiva a ter um temor reverente a Deus. Essa atitude para com ele nos manterá no caminho certo na vida e nos impedirá de pensar que desobedecer ao Senhor não é grande coisa. Podemos ser perdoados pelos nossos pecados, mas fazer a coisa certa para começar é ainda melhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E tem muitas pessoas, gente, no dia de hoje que perdeu o temor, infelizmente. Sabe? Entra e sai da igreja, fez da igreja um protocolo, mas não vive o evangelho. Isso é falta de temor. É falta de temor. Você não perdeu um culto, talvez você está na reunião, você fazer parte de algum ministério e a sua vida não provar isso. Né? Lógico que nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição e quando nós estivermos perfeitos, o Senhor vem e nos recolhe, mas tem coisas que é inadmissível. Tem coisas que você fala, meu Deus, como pode? Como pode? Ou pessoas quando sai da presença do Pai, quando se desvia do caminho do Senhor. Meu Deus, gente, é uma falta de temor. Eu às vezes fico, né, não é uma forma de julgar não, mas eu fico imaginando, será que essa pessoa realmente pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar ela não vai saber viver. Será que ela deixou de ouvir, né, a sensibilidade? Porque eu não sei você,
Mas tem coisas, tem detalhes que o Espírito Santo, ele fica no meu ouvido, ó, isso não me agrada. Falei, será que as pessoas não ouvem o Espírito Santo assim como eu ouço? Não dá uma sensação assim que o mundo tá tão na contramão que parece que o Espírito Santo só tá falando com a gente? Gente, eu tô vivendo isso, sabe, nesses últimos tempos. Falo, meu Deus, não é possível que a pessoa não tá enxergando. Satanás fazendo a vida dela como uma marionete, sabe? Ele leva pra lá, leva pra cá. E pessoas que já conheceram o Evangelho. Pessoas que já receberam milagres. Pessoas que já testemunharam. Meu Deus, tem misericórdia. Alcança essas pessoas, Senhor. Que seja gerado temor sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Ajuda eu a orar por essas pessoas. Porque, olha, tá feio de ver, tá feio. Vamos lá, segundo parágrafo. Algumas circunstâncias exigem de nós sabedoria, cautela ou preocupação legítima. Situações como enfrentar o incêndio, entrar em água profunda, a não ser que sejamos ótimos nadadores, ir dormir com as portas destrancadas, suportar dor física ou sintomas incômodos por um ano e não ir ao médico, ou andar no meio do tráfego, onde não há sinal de trânsito, são alguns exemplos. Muitas pessoas se machucam simplesmente porque não usam bom senso, que é diferente, né, gente? Mas afinal, o bom senso não é muito comum nesses dias. Creio que a sabedoria seja o bom senso santificado. Deus nos deu a sabedoria, mas precisamos usá-la para nos beneficiarmos dela. Há alguns medos que são bons porque nos impedem de sermos feridos. Entretanto, os medos que nos impedem de fazer coisas nas quais acreditamos são todos do diabo. Gente, vocês percebem aqui nessa leitura que o medo, quando você avança, quando você é ousada, está tudo interligado à sabedoria de Deus, né? Você fica ali na dependência, ele te capacita, ele te traz sabedoria para você não ter medo. Olha só que interessante. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que nós precisamos estar aqui todo dia, né? Lendo, porque isso aqui são tudo base, instrumentos de Deus que chegam até a nossa mão para que a gente alimente. Porque a partir de quando a gente cria essa sabedoria, recebe essa sabedoria que o Espírito Santo ministra todas as manhãs, nos encoraja a não temer. Gente, que leitura maravilhosa, que ficou muito claro isso. Por isso que a gente precisa buscar informações, né? Ler livros, né? E a palavra é fundamental, gente. A palavra você tem que meditar todos os dias. Mas esses tipos de ferramenta aqui vai trazendo mais clareza ainda, vai nos trazendo sabedoria. Olha lá, mais um tema. Não mais uma vítima. Muitas pessoas que foram feridas ou que passaram pela experiência do abuso desperdiçam a sua vida com uma mentalidade de vítima. Eu incentivo a não fazer isso. Se o diabo conseguiu ferir você uma vez, não permita que ele continue fazendo isso ao aceitar a mentira de que você é uma vítima. Olha lá, seu vitimismo. Vamos ver o que a Raquel fala aí? O medo é um espírito, então repreende e segue na sabedoria que o Pai dá a cada um de nós. É isso, gente. Repreende, espírito de medo. Repreende. E segue debaixo da sabedoria. Você pode ter sido em determinado momento, mas como filho de Deus, você agora é uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Fui abusada sexualmente durante a infância, mas eu sinto que tudo isso aconteceu com alguém que eu costumava conhecer, porque hoje não sou mais aquela vítima indefesa. Sou uma nova pessoa em Cristo e você também é. Somos mais que vencedores através de Cristo, que nos ama. Veja lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. A palavra de Deus nos ensina a não dar lugar ao diabo. Ver Efésios capítulo 4, 27. Podemos dar lugar a ele de várias maneiras. Em Efésios 4, 26, a Bíblia fala especificadamente em apegar-se à ira e recusar-se a perdoar como uma forma de dar lugar ao diabo. Mas atitudes erradas podem produzir os mesmos resultados. Durante muitos anos, mesmo sendo cristã, eu tinha uma atitude amarga, de autopiedade e não perdoadora, enquanto Deus estava me oferecendo poder.
Mas passei a entender que eu não podia manter as minhas atitudes negativas e ao mesmo tempo receber o poder do Senhor. Havia uma razão para eu sentir pena de mim mesmo, e talvez haja uma no seu caso. Mas não temos o direito de nos sentir assim, porque Jesus morreu por nós, para nos libertar do passado e nos capacitar para vivermos uma vida inteiramente nova. Então as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Então eu não sei qual tipo, de trauma que você teve. Mas o Senhor, Ele fala que quando nós vemos para Ele, quando a gente vai para Ele, quando a gente nasce de novo, todas as coisas ficam para trás. Todas as dores, todos os traumas, a gente vai entendendo o valor daquela cruz que foi levado ali, todas as nossas enfermidades, todos os nossos medos, todas as nossas angústias. Ele morreu, Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos livres. Então não se aprisione de novo. Não deixe o medo te paralisar. Esse espírito vai cair por terra em nome de Jesus. Porque senão não há significado naquela cruz. Não há significado naquela cruz. Lá Ele já levou tudo. Nós só precisamos obedecer aqui na terra e desfrutar. E viver a promessa e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É para isso que nós tivemos essa nova chance. Vamos lá? Tormentos de Satanás. Olha lá. Muitos dos medos e fobias que as pessoas sentem se destinam a nada menos do que atormentá-las. Existem tantos tipos de fobias que não há como enumerá-las, mas cada uma parece muito real para quem as sofre. Apenas para citar algumas, temos medo de falar em público, medo de altura, medo de lugares pequenos, medo da multidão, medo de palhaços, medo de germes, medo do escuro, medo de tempestades, de cobras, de aranha. O ator Jerry Seinfeld disse certa vez: um dos maiores mistérios para mim é o fato de uma mulher colocar cera quente nas pernas, arrancar os pelos pela raiz e ainda ter medo de aranha. Uau! Uau! E é isso, né, gente? A cruz nos dá o Espírito Santo e não o espírito de medo. Olha lá! Então nós mulheres, a gente faz tantas coisas, né? Como ela trouxe aqui, muito engraçado, né? O autor aqui trouxe. Um dos maiores mistérios para mim é o fato da mulher colocar a cera quente nas pernas, arrancar o pelo pela raiz e ainda assim ter medo de aranha, né? E se você for parar para pensar, gente, que nem barata, rato, aranha, enfim, nós temos medo, é uma sensação, mas a gente tem um domínio sobre os bichos, né? E a própria palavra nós lemos no versículo: o Senhor deu-nos poder para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões. Mas, meu Deus, se entrar uma barata no quarto, eu falo por mim. Ai, meu Deus. Aí você tem que superar. Não, só tem você na casa, eu vou ter que matar essa barata, senão eu não vou dormir. É uma superação. Não, Jesus, vem aqui comigo, nós vamos matar. E se ela voar, nós vamos pra cima e pronto. O que a barata vai fazer? A barata vai matar você? Não vai. Nós que temos domínio. Aí que a gente precisa romper na nossa mentalidade. São coisas pequenas aqui, igual ela falou. Mas a gente precisa romper. A gente precisa romper, porque senão vira uma fobia, né? Algumas fobias são especialmente inusitadas, como a nomofobia, que é o medo de ficar sem o telefone celular, ou de não poder usar, olha lá, aparelhos móveis. Sinto-me muito mal pelas pessoas que são tão atormentadas por qualquer desses medos, mas acredito que a única maneira de superá-los é confrontando-os. Algumas pessoas precisam de aconselhamento ou terapia profissional, seja o que for que você precise fazer. Eu incentivo a não tolerar o medo, nem permitir que ele o controle. Tem pessoas que têm medo de ficar sem um aparelho celular, gente. Tem pessoas que se der pane no aparelho celular, enlouquece, porque não consegue viver. Olha como que é a dependência. E aí você tem que dar comando pro seu cérebro. Opa, a vida não acabou porque o celular quebrou, né? Você precisa dar comando. Opa, minha vida não é isso daqui. Você precisa alimentar ali seus pensamentos, para que você não entre na loucura. Igual ela falou aqui, ó, precisa ser confrontado para você ter equilíbrio, que é isso que o Senhor tem para nós.
Então, se você achar que precisa de um profissional, de uma terapia, vá atrás da terapia. Você sente que isso tem te feito mal? Abra um jejum, uma oração e fala, Senhor, eu preciso me libertar disso. Deus quer abençoar você com paz e grande alegria. Quando sentir medo, coloque imediatamente sua confiança em Deus e haja mesmo com medo. Aí ele deixa aqui, ó, na contracapa, ela deixa. Resista ao medo, ele nunca o levará a um destino positivo. Volte-se para a sua fé e para aquilo em que acredita. Então, resista ao medo. Ele nunca vai te levar, né, num destino positivo. Sempre vai ser negativo. Então, ative aí a sua fé. Ela fala, volte-se à sua fé e para aquilo em que você acredita. Então, você precisa colocar em prática, confrontar esse medo de avançar. E eu tenho certeza que você vai viver todos os planos que o Senhor tem. Vamos parar aqui? Amanhã nós entramos... Amanhã não, segunda-feira. Enfrentando o medo juntos. E já vamos entrar, então, no capítulo 7, página 89. O antídoto para o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Mais um capítulo que vai nos ensinar muito, gente. Então, marca aí na sua Bíblia que nós finalizamos. Estamos aqui só na contracapa do capítulo 7. E aí a gente já finaliza e já entra no capítulo 7 na segunda-feira. Amém? Quanto aprendizado, hein? Quanto aprendizado. Não tem, gente, como a gente terminar a leitura desse livro da mesma forma. A gente só vai ouvir testemunho. Você vai testemunhar aqui, você vai marcar que foi através da leitura do livro, porque eu creio que grandes coisas virão. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai, para que a gente venha viver um final de semana glorioso. Amém? Estamos pertinho, semana que vem, quarta-feira, já é Natal. Já acabou o ano. E você vai avançar o ano de 2026 sem medo agora, hein? Sem medo. Então você que não tem um passaporte, vai tirar o passaporte. Você que nunca andou de avião, vai andar de avião. Você que tem um sonho de viajar num resort, eu não sei qual é o seu sonho. Você vai desfrutar em nome de Jesus. Você que tem um sonho de ir em alguma conferência cristã para ser ativada, você vai, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa leitura, por tanto conhecimento, como o Senhor tem ajustado na nossa mente, nos capacitando a cada dia. Obrigado, Espírito Santo, porque ficou muito claro e a cada leitura nós temos a certeza que o medo vem do nosso adversário. O medo é um espírito que não pode nos governar, Pai. Espírito Santo do Senhor Jesus, nos encha, Pai, nos encha, para que o medo não haja espaço, Pai, na nossa mente, que nenhum trauma, Pai, nada do que aconteceu venha paralisar os teus filhos, as tuas filhas. Espírito Santo, nós declaramos e nós profetizamos, Pai, que nós somos livres, mulheres livres na mentalidade, livres do medo. Espírito Santo, que venha gerar temor no nosso coração sobre a Tua palavra, para que a gente venha a obedecer e automaticamente o verdadeiro amor que lança fora todo medo estará conosco. E só assim a gente vai contemplar. Só assim a gente vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma manhã. Obrigado por mais uma ministração em nosso espírito. Nós colocamos o final de semana sobre as Tuas mãos. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco. Nos capacita, Pai, a romper com medo. Que nós sejamos, Pai, instrumentos de Deus. Aonde o Senhor nos enviar. Que nós venhamos encorajar e com o poder da ousadia despertar mulheres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Viva aí um final de semana extraordinário. Contemple da melhor sexta-feira da sua vida. Desfrute das bênçãos que o Senhor tem. A semana que vem nós estamos aqui, segunda-feira, às 6h30, né? E aí a gente combina aqui direitinho como a gente vai fazer a semana do Natal e do Ano Novo. Eu acredito que os dias, né? Não adianta a gente entrar aqui, tudo muito corrido, a gente acaba dormindo mais tarde. Mas a gente faz um combinado, então, da semana do Natal e da semana do Ano Novo. Mas na segunda-feira nós estamos aqui juntinhos. Amém? Fiquem com Deus.
um ótimo final de semana, desfruta das bênçãos do Senhor e fica na sensibilidade aí, porque o Espírito Santo vai continuar ministrando sobre você. Amém? Fiquem com Deus.